Boa noite, nossos queridos web espectadores. Mais uma vez o Papo de Música. Hoje recebendo meu amigo, meu irmão, parceiro de vários trabalhos, Thiago Gomes, músico, professor de música, adestrador de cães, e gogoboy nas horas vagas. Não, tô brincando, é um músico da pesada aí, toca baixo, violão, guitarra. E é professor de música também, se formou na UFRJ. Hoje vai ser mais simples, que a gente toca junto num bando de coisa, fica fácil tocar junto, fica fácil falar de música também. Né, fica fácil inventar também, né? Tiagão, eu me lembro que eu estava pensando sobre isso hoje, quando eu era moleque lá e tal, tinha uma banda de rock, né? Eu me lembro que eu já era seu fã, e era amador, né? Eu acho que eu já te contei isso, que eu tinha minha banda uma vez fazer uma reunião, e a sua banda na época saiu no jornal, né? A gente falou, pô, a gente tem que seguir isso aqui. Como é que foi isso assim? Você começou com aquela banda, você começou tocando outras coisas antes? Como é que era pra você nessa época? Não foi a minha primeira banda não, mas eu comecei naquele estilo, né? Como tocando rock, na época a banda que se refere era o Surf Shop Ted. A gente tocava, fazia bastante shows e tal, e aí saiu uma nota no jornal Dia sobre um CD que a gente ia lançar em breve, né? Naquela época. Isso já deve ter uns quase 10 anos, por aí. Por aí. Por aí, a gente tá ficando velho, o tempo passa rápido, a gente não percebe. Mas eu comecei antes, quando eu estudava no Cefet, fazia segundo grau técnico, lá que eu aprendi a tocar violão e comecei a montar as bandas lá. E lá a gente tocava rock, né? Tocava covers de Abelha, Paralamas, Guns N' Roses, rock pop e rock mais pesado também um pouco. E a gente tinha uma banda chamada Os Homem, que estudava eletrotécnica, né? E aí Homem a medida de resistência, e aí a gente botava Os Homem, OHM, né? Foi a minha primeira banda em 97, com a galera de lá do Cefet. A gente tocou no festival que tinha lá, Rock in Cefet. Eu toquei nesse festival. Tocou nesse festival também. Eu lembro que uma vez a gente pegou um aluno do Cefet e ele tocou panderola na minha banda, só pra dizer que tinha um aluno do Cefet pra gente poder tocar no Rock in Cefet. No caso lá, nós éramos 4 na banda e 3 eram da mesma turma, né? E aí a gente tocou, o baterista que não era aluno, mas nós 3 éramos, e foi meu primeiro show lá na quadra do Cefet. Foi até um episódio engraçado, né? Curioso, porque o Carlos, que cantava, eu tocava baixo, né? Tinha um cara que tocava guitarra e cantava, que era o Carlos Eduardo, Caveirinha, que a gente chamava. E aí a gente, de repente, no dia lá do show, o primeiro show da minha vida, né? Tava super nervoso e tal. Aí minha mãe foi assistir, os pais dele também foram. E aí a gente foi apresentar os nossos pais, né? E aí eles já se conheciam, cara. Olha que coincidência, né? O pai dele tinha sido chefe do meu pai em Furnas, tinham trabalhado juntos. A gente passou no concurso do Cefet, a gente não se conhecia, né? Os nossos pais perderam contato há muito tempo. E aí a gente se encontrou no Cefet, acabamos caindo na mesma turma, a gente montou uma banda juntos, né? E aí no dia do show, aí nossos pais se reencontraram e descobriram que os filhos estavam tocando juntos, né? Foi engraçado, assim, foi curioso. Mas a banda acabou não durando muito, né? Assim, umas coisas da vida, né? Que a gente fala, pô, nossa, reencontramos, assim, por acaso, né? E aí a gente fez um show a 2 e depois cada um tomou seu caminho, né, e tal, mas a gente continuou tocando rock. Até outro dia reencontrei ele depois de muito tempo tocando num barzinho, tocando lá no Norte Shopping, num restaurante. A gente estava lá, fui lá com a minha esposa, a gente foi lá com os amigos dela, e quem estava tocando era justamente o Caveirinha, estava lá fazendo violão e voz. A gente se reencontrou. Eu me lembro que a gente, quando a reunião da minha banda, o pessoal chegou e falou, a gente tem que melhorar, a banda tem que fazer isso, divulgação, isso. Olha o exemplo desses caras aqui, os caras saíram no dia, a banda é boa beça, os caras estão fazendo um bando de shows, estão lançando disco. Pois é, cara, eu uma vez estava comentando com os amigos que a gente não tem noção, né, a música, né, ela não tem fronteiras. Depois que você compõe e grava, põe na internet, ou você toca, faz um show, a gente não tem muita noção de como a gente influencia as pessoas, né, pro mal e pro bem, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu jamais imaginaria que a minha banda, que nem era famosa, assim, não tinha música em rádio nem nada, e foi uma vez referência lá pra tua banda, né? Só fiquei sabendo disso depois. Uma vez eu tava
num bate-papo assim, na época que foi eleição, acho que para prefeito, que o Marcelo Yuca era candidato a vice-prefeito do Freixo? Do Freixo, isso. E aí estava no bate-papo com ele no estúdio, e ele estava falando, aí chegou um trombonista, e ele falou, pô, esse cara aqui foi uma influência. Uma vez eu fui, acho que uma das primeiras vezes que ele foi no Teatro Municipal, e aquele cara tava tocando, de repente o cara apareceu no estúdio e falou, pô, você foi uma influência para mim, porque eu vi você tocando trombone lá na orquestra, marquei a sua cara, não sei porquê, e foi para mim um importante impulso assim, para seguir carreira musical. E aí o cara ficou assim, né, lisonjeado, assim, ele não é um cara conhecido, tanto que eu não lembro o nome dele, desculpa aí por não ter lembrado. E aí o Marcelo Yuca depois se tornou baterista, nem foi trombonista, mas ele foi um start assim, para despertar aquele desejo nele pela música. E teve alguém assim que deu esse start para você? Cara, muitas pessoas, né? Na verdade, quando eu era bem novo, assim, tinha uns 10 anos, eu gostava muito de rock, tinha essa questão. O rock sempre teve um apelo visual, né? Muito forte. Então a galera Pose, cabelo. Tinha que ter cabelo grande, tinha que andar de tatuagem, andar de preto e tal. Então, quando eu tinha 10 anos, assim, eu curtia muito o som do Nirvana. Foi na época que explodiu o movimento lá de Seattle, né? O Pearl Jam também. E aí eu comecei vendo aquele clipe de Smells Like Teen Spirit, foi pra mim um start ali. Porque era uma coisa diferente, né, cara, que o Kurt Cobain fazia. Gritava, berrava, pra ele era importante soltar os bichos que ele tinha lá, né, era uma forma de expressão. E era uma coisa muito visceral também, né, uma coisa muito, fazia um negócio de um jeito. E eu me identificava muito com isso. Então eu comecei naquela época, eu queria tocar bateria, cara. Porque era um instrumento assim mais agressivo, né? Era uma época que era um pouco agressivo, talvez. Então a bateria me chamou. Acabou que aquele desejo ficou um pouco contido, né? Guardado lá no canto. E aí quando eu fiz 15 anos, eu passei o meu aniversário em Minas, na casa da minha avó. Minha tia me deu um dinheiro de aniversário. E aí eu fui no shopping gastar o dinheiro assim com minha mãe. Acho que eu vou lá. Vamos lá naqueles Playland da vida. E aí quando eu passei na loja de instrumentos musicais, tinha um violão, cara. Um violão lindo. Hoje eu sei que ele não é um dos melhores, mas eu fiquei apaixonado. Não, eu já tinha 15 nessa época. Esse sonho ficou adormecido, a bateria ficou adormecida por 5 anos. Então eu já tinha 15 nessa época. E aí eu vi aquele violão na loja de música. E aí, pô, esse violão tem que ser meu, cara. Só que aí o dinheiro não dava, minha mãe completou pra mim e aí levei o violão pra casa, foi que comecei. E o fato de você ser canhoto, o que isso implica pra você enquanto músico? Pô, muitas coisas. Nessa época que eu comprei o violão, eu não sabia, assim, eu era canhoto, mas pra escrever, jogar bola e tal. E aí eu comecei a fazer aula e aí o professor chegou pra mim e falou, você é canhoto, então inverte as cordas e toca ao contrário. Aí eu lembrei do Kurt Cobain, né? Falei, pô, legal. Tocar ao contrário. Então ótimo, né? Vou ser diferente, vou me destacar sendo canhoto. Mais tarde, eu vi as consequências que isso me trouxe, né? Porque é mais difícil de você comprar um instrumento, né? Os instrumentos são mais caros, pelo menos? São, cara. Existem menos modelos disponíveis no mercado. Muitas vezes não está disponível para você levar na hora na loja, você tem que encomendar, é mais caro um pouco, né? E fora o incômodo, assim, quando você vai num local que você não levou o seu instrumento, você quer usar o dos outros e não pode, né, cara? Você quer participar, às vezes tá numa festinha, tem um violão, o pessoal tocando, vai lá, Thiago, toca uma aí. Pô, meu violão tá em casa, cara. Mas cara, metido, né? Você toca no violão dele. Pois é, ainda fica com pinta de metido, né? Eu aprendi um pouco a tocar de cabeça para baixo, né? Pegar um instrumento de destro que toca para esse lado, virar para o lado de cá e tocar fazendo os acordes de cabeça para baixo, que as cordas ficam de cabeça para baixo. O Jimi Hendrix tocava assim. Jimi Hendrix tocava assim, né? De gás candura também. Exatamente. E aí eu aprendi um pouco assim, né? Também dando aula, às vezes
eu não levava o meu violão, meu instrumento, e tinha que mostrar alguma coisa pro aluno, tinha alguma dúvida no ritmo, na batida, eu pegava do aluno, fazia com os acordes de cabeça para baixo, e depois, aí para poder demonstrar, né? E aí os alunos pegavam. Hoje em dia, né, agora com condições financeiras um pouco melhores, eu às vezes vou de carro dar aula, então levo o violão, às vezes levo o violão e baixo, dou uma aula de violão, depois dou uma aula de baixo, então levo os dois. Então facilitou bastante o carro, mas na época que, nos princípios, nos primórdios das aulas que eu dava, tinha que, às vezes não dava para levar, e aí aprendi, por circunstâncias da vida, aprendi a tocar igual o Jimi Hendrix, né? Tá certo. Então toca alguma coisa igual o Jimi Hendrix pra gente, tá? Vamos lá. Tocar então uma Autumn Leaves, então, para começar? Manda ver. Vou fazer um arranjo que eu fiz, né? Vou tocar um arranjo que eu fiz para Autumn Leaves, que é um clássico do jazz, e eu fiz um arranjo chord melody, que é misturar melodia com acompanhamento, né? Tudo junto e misturado. Thiago Gomes, que é arranjador e professor de violão. Sambista nas horas vagas, né? Sambista nas horas vagas. E, Thiagão, você também compõe. Sim. E como é que é? Você compunha na época que você tinha banda de rock? Você começou a compor depois? Como é que é o teu processo de composição? Bom, eu compunha muito na época de banda, né? Tinha mais tempo vago também, né? Trabalhava menos e aí tinha aquela questão do ócio criativo, né? Era mais presente um pouco. E aí compunha mais. De um tempo pra cá, com essa questão também de ter estudado, acabei ficando um pouco preguiçoso, sabe? E tenho feito menos músicas, né? Mas o processo na época eu compunha letra e música, escrevia muita coisa e aí eu fiquei um tempo assim, depois que eu saí da banda, comecei a acompanhar artistas, tocar em bandas, mais de música cover, né? Então fiquei com um pouco essa janela assim da criação um pouco fechada, né? Não tinha para onde escoar a produção. Não tinha muito por que criar, não tinha um estímulo, né? E aí também ficou um pouco de lado essa parte criativa minha. A gente tem um trio, né? Que a gente, de um tempo pra cá, tem composto em casa algumas músicas instrumentais, né? Pro nosso trio. Depois tem que te mostrar até algumas surpresas também para você.
Então. Só para o pessoal em casa ficar sabendo, nosso trio sou eu, o Thiago e o Pablo Diego, Nosso que batera. passou pela gente na rua que a gente estava vindo para cá. E aí a gente tem o Criação Trio, né? Que a gente faz música de covers, de bossa nova e jazz, e tem as nossas composições também, né? A gente precisa depois organizar elas para fazer um disco, alguma coisa assim. Pro ano que vem teremos surpresas. Quem sabe. E aí, cara, quando eu compunha canções, tinha muito da questão da adolescência, de amores da época, né? Essa questão também de você estar mudando de fase, deixando de ser criança, passando para o mundo adulto. No caso de quem faz letra, tem muito isso da coisa do momento, né? Tem muitas transformações acontecendo. Tinha naquela época, né? Muitas transformações acontecendo e eram coisas que davam vontade de escrever sobre, né? Botar para fora um pouco, né? Daquilo que eu pensava. Então, compor acabava que era uma válvula de escape, né? Uma maneira de se expressar através das composições, cara. Você falou bastante do rock, né? Que me influenciou a beça também. Né? Ainda mais eu que sou guitarrista de origem, né? Porque a gente toca um bando de coisa, mas tem aquele instrumento que a gente toca do coração, né? Então, rock and roll, até hoje eu estava vindo para cá no carro, o Arthur, que é nosso técnico de som competentíssimo, né? Arthur Moreno, valeu Zé. E o Arthur falou assim, pô, esse disco é Led Zeppelin? Eu falei, o BBC 7. Pô, BBC do Led Zeppelin e tal. E a gente toca jazz, toca samba, toca outras coisas e continua ouvindo rock, toca rock também. Eu queria saber de você, assim, além do rock and roll, o que mais te influenciou no seu jeito de tocar e no seu jeito de fazer música também? Pois é uma pergunta muito difícil, cara. Complexa. Muito complexa, porque eu estava até nesse final de semana agora com um grupo de amigos, a gente viajou junto e tal, e aí uma das atividades que o pessoal preparou assim para fazer em grupo era falar sobre as suas influências, botar alguma música para tocar, alguma coisa que esteja, né, fazendo a sua cabeça nessa época. E pô, para mim foi muito difícil, porque eu gosto de muita coisa, cara. Gosto de muita coisa mesmo. Não só de estilos musicais diferentes, mas de instrumentos diferentes, né? Lembro que eu estudava contrabaixo lá na Vila Lobos, e aí a galera era vidrada nos baixistas, né? Jaco Pastores, no Vitor Rutten, no Marcos Miller. E eu não era tão vidrado assim, cara. Eu ficava até assim, meio pensando, pô, será que eu sou baixista mesmo? Ficava até uma crise de identidade, cara, porque eu gosto tanto do Jaco Pastores, quanto do Miles Davis, quanto do Jimi Hendrix, quanto de bons músicos, né? Acho que a gente não pode ficar vidrado só naquele instrumento, porque a gente acaba perdendo a visão do todo, né, da música. Acho que é importante a gente ter a noção do todo. Eu gosto muito dos músicos assim generalistas, que tinham uma visão de tudo. Às vezes o cara toca vários instrumentos. Sting, por exemplo, é uma inspiração para mim, porque ele compõe músicas belíssimas, canta muito bem, toca baixo, toca violão. Gosto muito dele, dessa versatilidade. E aí, para cada face, cada trabalho que eu faço e cada face musical assim, tem uma inspiração diferente, né? Por exemplo, quando eu toco baixo, eu gosto muito de Jaco Pastores, gosto muito dos baixistas brasileiros mesmo, do Ney Conceição, do Nico Assunção, o Adriano Gifone também é uma grande inspiração para mim. Estudei com ele uma época também. O Gifone é demais, cara. Então, cada hora é um momento diferente, sabe? Eu viro a chave, tô aqui tocando violão, tava aqui fazendo aquele chord melody, já lembrava das aulas de violão clássico que eu tive na UFRJ. Então, na época lá... Estudou com o Pedrasoli, né? Estudei lá com o Paulo Pedrasoli. Antes de estudar com o Paulo Pedrasoli, estudei também com o Humberto Amorim. E outros professores também, o Ivan Papagueres também foi muito importante para mim, que me recebeu no início, quando eu entrei na faculdade, não tinha professor com quem eu vou estudar, não tinha vaga com ninguém, o Ivan me recebeu e aprendi muito com ele. Então nessa época eu estudei com ele os estudos do Léo Brauer, foram muito importantes para minha formação. O Léo Brauer é bacana, beça, né? Muito, pô. Vila Lobos, fiz os estudos do Vila Lobos com o Humberto Amorim, depois fiz com o Pedrasoli. O Pedrasoli que é especialista. Especialista no assunto, né? Entende muito aprendi de Vila Lobos. muito de Vila Lobos com ele. E o Vila Lobos me ajudou muito no baixo, cara, por incrível que pareça.
O próprio estudo 1 tem uma jogada que é o baixo que faz a melodia, né? O prelúdio 1, né? Não, esse é o estudo 1, Mas no prelúdio 1 também que vem do violoncelo, sabe? Pois é, a Vila tocava violoncelo. Essa melodia vem do violoncelo. E aí, quem me falou isso foi o Humberto, cara. Comecei a tirar o prelúdio 1 e aí o Humberto falou, essa melodia vem do violoncelo. O Vila tocava violoncelo. Que legal, cara. O Vila pra mim é um grande anti-herói, né? Eu gostava do Vila-Lobos porque ele foi um cara muito de vanguarda, né? Sim. Tem umas histórias, eu tive, né, eu convivi algumas vezes com o Turíbio Santos, fiz alguns shows fazendo som, de concertos dele, shows e tal, vários violonistas, ele era um dos violonistas e tal. E o Turíbio, ele sabe muito do Vila-Lobos, conhece bem, não sei se ele ainda, acho que não, mas foi diretor do Museu Vila-Lobos durante muito tempo. Foi. Agora ele saiu, acho que é o Wagner Tiso, acho. Enfim, mas ele foi durante muito tempo. Então ele entende bastante do Vila-Lobos. Então tem umas histórias maravilhosas, assim, que o Vila-Lobos ele ia nas rodas de choro disfarçado, né? Pra ninguém ver, porque tinha aquela coisa do músico erudito, os caras. E você vê a suíte popular, né? Um troço brasileiríssimo, um troço bonito, aberto. Com uma roupagem super moderna, né, cara? O Vila-Lobos, ele tem uma linguagem que é só dele. É só dele aquilo, né? O pessoal da música erudita fala que é popular, o pessoal do popular fala que é erudita, é uma coisa que mistura tudo, tem as raízes brasileiras todas ali, tem a linguagem de música erudita que está ali, né? E, é tudo pedreira de tocar, né? Dá um prazer quando você consegue tocar aquela música, executar com perfeição aquilo, e dá muito prazer de ver as pessoas ouvindo, conhecendo a cultura brasileira, né? Que muitas vezes na música popular a gente fica um pouco preso à música comercial, né? E aí, como a gente toca Vila-Lobos, tem aquela cara de música erudita, né? O pessoal vai lá e vai mais aberto para conhecer, eu acho. Acho que tem essa questão um pouco, né? Pensei nisso agora, não sei porquê. A pompa com que vem, né? Aí tem um respeito diferente, assim. Uma vez eu estava vendo um documentário, não sei se você conhece um guitarrista brasileiro chamado Laurindo de Almeida, que a história dele é fantástica. Ele tocava com a Carmen Miranda, no Bando da Lua e tal, e ele namorava uma dançarina argentina. Então aqui no Brasil estava muito difícil tocar, porque tinham acabado de fechar o cassino da Urca. Ele estava naquele intermédio ali entre tocar nos cassinos e tocar na televisão e na rádio, né? Na verdade, na Rádio Nacional, foi para onde foi o pessoal que foi tocar. E ele estava naquele meio do caminho ali, então ele resolveu que ele ia para os Estados Unidos, né? Ele namorava essa argentina que falava inglês muito bem. Ele foi para um grande estúdio de Hollywood e falou assim, olha, avisa o diretor aí que eu vou tocar na orquestra dele. Aí a menina traduziu e a recepcionista achou aquilo tão absurdo que falou com o diretor, tem um cara doido lá embaixo que não fala nem inglês e disse que vai tocar na sua orquestra. E o diretor achou aquilo tão absurdo que desceu para assistir o Laurindo tocando. E o cara olhou, o Laurindo pegou o violão, tocou um bando de coisas, tocou aberto, tocou muito. E o cara falou, você tem que estar na minha orquestra mesmo, né? E o Laurindo virou uma grande estrela da música para cinema, de Hollywood, né? As pessoas não conhecem, mas assim, a trilha sonora do Poderoso Chefão, por exemplo, ele gravou tudo de cordas, no bandolim, violão, guitarra, tudo de cordas dedilhadas, não de cordas, mas ele gravou tudo, tocou tudo. Era um excelente leitor também de partitura, né? E aí, vendo esse documentário sobre o Laurindo, falava de uma universidade da França que era muito curioso, o currículo de violão dessa universidade. Que o currículo de violão era o seguinte, você começava com algumas coisas do Vila-Lobos bem simples, assim, é difícil, mas não, os primeiros estudos do curso de violão dessa universidade era, sei lá, o Prelúdio 3, são coisas menos difíceis do Vila e algumas coisas do Laurindo de Almeida. E você tinha que apresentar peças do Laurindo e do Vila-Lobos para se formar na faculdade de violão na França. Para você ver a importância que esses caras têm musicalmente mesmo, né? O reconhecimento internacional, né? É impressionante, cara. O Vila-Lobos foi um cara que, assim, foi uma vida dedicada ao Brasil, né? Pois é, ele foi editado primeiro lá fora para depois ser editado aqui. A gente precisa conhecer mais a obra dele, que é uma obra de qualidade musical inestimável. Não só a obra musical, pouca gente conhece também a obra dele como educador musical. Sim, cantor feônico. A importância disso. Eu me lembro que uma vez eu fiquei meio grilado, eu estava na época da faculdade de escolher o tema da monografia. E eu falei com a minha professora de escrever sobre isso, justamente sobre o cantor feônico, o trabalho do Vila-Lobos. E cheguei a começar uma pesquisa, assim, perguntando para uns amigos um pouco mais velhos, que tinham feito aulas de música até
quando terminou o Cantor Feno foi em 1950, quando ele morreu, né? E assim, eu fiquei impressionado, eu perguntei ao Aquiles do MPB4, por exemplo, ele falou assim, não, eu me lembro que eu me inspirei em começar a cantar em conjunto vocal porque eu cantava num coro na escola, ele tinha aula de música na escola. Isso é um incentivo absurdo, né, cara? Quando você tem aula de música na escola, uma aula boa, né? Com bons professores, com uma programação, né? Com tudo certinho, pô, todo mundo quer fazer, todo mundo quer tocar, o Brasil é um país muito musical e a garotada tá aí querendo fazer música, né, cara? Precisa de um direcionamento, né? De um professor de música, uma pessoa que tenha uma formação sólida, né? E trabalho que desenvolva essas potencialidades que estão aí, né? Criançada super musical, cara, precisa de uma oportunidade, né? Para desenvolver isso. Desenvolver isso, exatamente. Tocar um bocado também? Vamos. Falando dessa aqui. O que você quer tocar? Vamos fazer, a gente falou do seu processo de composição, falamos do rock and roll, das suas letras, então vamos tocar uma música sem letra, que não seja rock and roll, para as pessoas conhecerem também o seu lado de compositor de música instrumental. Tá. Vamos tocar então Amanhecer. Isso aí. É o lado mineiro de Thiago Gomes. Pode ser, né? Amanhecer. Pensando nessa música, eu fiz essa música pensando numa manhã mesmo na roça, assim, um lugar meio agrário, assim, né? Não é um amanhecer urbano, não. Foi o que eu imaginei. Cada um tem a sua viagem, né? A música tem uma coisa da linguagem, né? Que cada pessoa ouve aquilo de um jeito diferente e traduz aquilo de um jeito diferente também, né? Ainda mais a música instrumental, né? A gente tem o nosso trio, mas antes disso a gente tinha o nosso duo também. Que na verdade a gente diz que ele ainda existe, mas a gente não consegue tocar sem o Pablo, a gente fica com saudade, sente falta e tal. Fica também parecendo que a gente limou ele. Ele fica carente, fala, pô, limar. Mas temos um duo chamado Duas Contas, que é uma música do Garoto, que era da turma do Laurindo. Era o Laurindo de Almeida, Garoto e Zé Menezes, eram os guitarristas. Os bambambãs. Os bambambãs da época. É isso aí. E que a gente nunca colocou essa música no repertório, né? Não, uma vez a gente chegou a ensaiar, lembra? Na tua casa lá, a gente chegou a ensaiar, ler a música e tal. Falei, vamos botar. Vamos botar, não vamos, acabamos não botando. A gente também fez poucos shows com esse duo, né? A gente fez
lá em Botafogo, né? A gente fez em centro de Não referência, fizemos pouco música não, cara. carioca. Fizemos naquela cafeteria. E cafeteria diminuta. Fizemos depois Ali na na casa. perto da Praça Fizemos um Banhada. bocado A de gente show. fez várias vezes ali. É verdade, fizemos bastante show. Foi preguiça não colocar essa música. Foi preguiça. É verdade. E Tiagão, a gente está falando assim, estamos tocando música instrumental, mostramos uma música sua, estamos falando dos violonistas brasileiros e tudo mais. Você falou que você teve aula com o Pedrasoli, com o Humberto. Fala um pouquinho assim da música instrumental brasileira, o que você curte, o que te influencia, ou da música instrumental de um modo geral, o que te chama mais atenção, assim? Cara, a música brasileira é muito rica, né? Pô, tanto instrumental quanto música cantada, né? Na música instrumental você tem um pouco mais de liberdade, porque às vezes você fazer uma melodia como, sei lá, brasileirinho, na voz é difícil, né? Apesar de que outro dia eu ouvi a Baby Consuelo, que na época eu acho que agora é Baby do Brasil. É, o cara muda de nome. Cantando brasileirinho, cara, com a galera do... Novos Baianos? Na Cor do Som, eu acho. Pô, mandou super bem, cara. Mas assim, não é qualquer um que canta naquela velocidade não, cara. É difícil. Né? Então o instrumental te dá essa liberdade de fazer coisas mais virtuosísticas, né? Eu, depois do rock, enchi o saco de rock, falei, não aguento mais esses acordes, preciso ouvir umas coisas diferentes. Botar 4 acordes. Preciso ouvir o quinto acorde. Aí fui pro jazz, aí conheci o Fusion, né? E aí me apaixonei pelo Weather Report, na época do Pastores. E a parte antes do Pastores também era muito boa. Tinha um baixista iugoslavo que era muito bom, Miroslav Vitous, que tocava baixo acústico, eu gostava também da parte dele. Mas aí do Fusion que fui pro jazz, e do jazz pra Bossa Nova. Olha só que viagem, né? Um brasileiro, foi lá fora pra voltar. Foi lá no rock, passar pelo jazz, pelo Fusion pra chegar na Bossa Nova. E aí cheguei na Bossa Nova, aí fui pra música brasileira de uma maneira geral. E aí, eu curto muito, cara. Bossa Nova, instrumental. O Roberto Menescal, apesar de ser conhecido como compositor do Barquinho, tem um trabalho instrumental fantástico. Gosto muito. Um excelente instrumentista. Um guitarrista, viu o show dele com o Andy Summers do The Police. O Andy Summers também me surpreendeu, toca muito, cara. E foi muito legal. Eles fizeram algumas músicas com a Cris Delano cantando, mas fizeram umas instrumentais ali que, foi sensacional. Eu assisti uma vez o Menescal com Hélio Delmiro, até o Gifone tocou. Eu assisti esse na sala Cena também foi sensacional. Foi um negócio de louco, cara. Foi muito bom. Muito bom. E aí, cara, os músicos brasileiros são sensacionais, né, cara? Você está falando de bossa nova, vamos levar um som então também de novo? Vamos tocar uma bossa? Vamos lá. Qual? Essa aí? Essa aqui. Porque a gente toca tanto junto que ela pegou no instrumento já conhece. Faz a melodia você. Vamos lá.
Parece até que a gente ensaiou, né? Pois é. Não, pior que a gente toca essa música há quanto tempo, né, cara? Por muitos anos. Desde a época que eu tinha aquele estúdio de Madureira, né? Lembro mesmo. É muito engraçado, porque eu e o Thiago, a gente se cruzou várias vezes na vida e só foi tocar junto muito tempo depois, né? A gente tocava em banda de rock, tocava em festivais e não se cruzava, não se conhecia. Estudou na mesma escola de música e quando a gente saiu da escola que a gente foi Foi mesmo, a gente se conheceu através do rolo, né, cara? Pois é. Rock and roll. Eu cheguei a fazer o som pro seu conjunto que ganhou o festival do Frevo Prato Feito. Ah, lembro. Com a música do Marcos Tanuri. Isso. Marcão. Carrapa. Gente finíssima, bom músico, aberto, toca cavaco. Foi Fest Vila 2005, 2006, por aí. Por aí, é. Eu lembro que você tocou baixo. Eu estava fazendo som porque eu estava me formando na turma de sonorização. Eu lembro. A gente fez isso no Vila e depois na final lá num teatro em Copacabana que eu nunca sei do metrô ali. Se é o Glaucio Gil ou o Glaucio Rocha. Glaucio Gil, do lado do metrô Arco Verde. Eu confundo os dois Glaucios. Foi isso mesmo. É. Cara, e aí a gente se encontrou meio que por acaso, né, cara? E depois o Rolo me chamou para tocar com ele e você já tocava com ele, a gente tocou no Rolo Trio. E eu me lembro que num dos primeiros ensaios eu cheguei super nervoso porque eu tinha ficado numa roubada sem tamanho, assim. Eu ia tocar em duo com um saxofonista e falei, pô, o cara me deixou na mão na última semana. Foi isso. Aí eu falei, pô, da próxima vez me chama, a gente faz um duo de violões, né? E daí começou. Daí começou o dois. É verdade. Não lembrava dessa história. É. A partir dali a parceria foi total, né, cara? Pois é, a gente tá tocando junto num bando de coisa. Trabalho do Marcos Oliveira. Pô, Marcos Oliveira, que a gente toca no Beisol da Grande Família. A gente toca com a Fabiola Carvalho. Que foi entrevistada aqui já. Que foi entrevistada aqui na semana. Mês passado. A gente toca junto. Rodrigo Andrade. No trio. Um bando de gravação que a gente faz lá no estúdio também. De gravações que vão. Algumas chegam a algum lugar, outras não vão a lugar nenhum. E a gente também escreve para o mesmo site, né? É mesmo, né? Escrevemos para o blacultural.com.br. Pois é, um site de cultura que fala de cinema, de teatro, de música, de games. É um site muito bacana no qual nós dois somos colunistas. Como é que está sendo para você escrever, assim? Pô, para escrever é engraçado, né? Fácil, cara, porque não é que seja fácil, mas assim, é uma coisa que eu sempre quis fazer, que sempre teve dentro de mim e eu nunca tive oportunidade de canalizar isso, escrever de uma forma jornalística, vamos dizer assim, né? Escrever música de uma maneira poética, sem muito compromisso. E aí escrever que sempre quis escrever, foi até você que me deu esse toque, né? Eu tava falando contigo no telefone um dia, falei, pô, eu queria escrever, fazer umas entrevistas e tal. Aí você falou, o site está precisando de colaborador lá, eu entrei no site. E aí eu me inscrevi lá e o Wilson, né, acolheu a gente, né, de bom coração lá, e aí, pô, tá sendo super legal. Já estreiei com uma entrevista com o Marcos Oliveira, nosso amigo Beisola, da Grande Família, fiz entrevista com ele, coloquei lá no site, e tô fazendo outras entrevistas agora. Eu sou um cara muito curioso, né, cara? Eu sempre quero saber porquê das coisas. Curiosidade de artista, né? E aí eu pensei, acho que seria um bom entrevistador, né, talvez. E aí comecei agora para poder também futuramente fazer outras pesquisas. Estou querendo também fazer um livro no futuro, uma compilação de entrevistas com músicos sobre o mercado musical no Rio. Então pensei que seria bacana contribuir com o site, com entrevistas com pessoas que eu conheço, pessoas que eu gosto, que eu admiro. E seria um exercício para mim também praticar, fazer entrevistas, escrever, transcrever. E também algumas coisas eu posso aproveitar futuramente, né, nesse livro, porque são entrevistas que têm a ver, né, com a gente está vivendo uma mudança grande no mercado. As pessoas que vendem um disco não vendem mais, as gravadoras já não têm um olhar diferente sobre o artista. A gente está vivendo literalmente, né? Nós estamos fazendo um programa de TV voltado para a internet. Exatamente. A gente está vivenciando essa mudança, né? Então, alguns anos atrás, isso aqui seria impensado, né? A gente fazer um programa de TV
minha esposa hoje me perguntou, mas qual TV que você vai? Rio Web TV. Mas aonde é? Qual canal? Eu falei, não, é na internet. Vai na internet, tem um canal Tem lá. um canal, então você Live pode- stream. Exatamente, você pode ir lá ao vivo transmitir, sem precisar de autorização do governo, né? Sem precisar de uma antena enorme, de ter um apresentador, etc. Uma equipe enorme por trás. Então a gente pode ter mais liberdade, né, para fazer. Temos série aqui de coisas. uma equipe valorosa, Berço. Sim, mas nem tão numerosa Não tão quanto seria, numerosa, né, numa emissora tradicional. Então, essas transformações que a gente está passando hoje em dia são alvo da minha pesquisa, né? Eu quero saber, entender melhor esse momento. Hoje é o Dia da Consciência Negra, que é uma coisa também que ao longo dos anos sofreu bastante mudança. Acho que a cabeça das pessoas melhorou, por mais que ainda exista muito preconceito. Eu acho que as pessoas estão um pouco mais light com qualquer tipo de preconceito. Acho que as pessoas estão aceitando mais as diferenças, né? E uma série de músicas que foi voltada para a cultura negra também foram os afro-sambas, né? Ah, sim, Baden Powell, pô, foi importantíssimo para o violão brasileiro, né? De música popular, o Baden Powell é o cara, né? Aí os afro-sambas que ele compôs são referência. Ele com Vinícius, né? Mas assim, estou dizendo da batida, né, da parte instrumental, grande parte se deve a ele. Então, foi um cara importantíssimo para a gente ter mais uma bagagem cultural, musical, para poder transmitir para as pessoas, né? Então, O Baden tinha essa coisa também de ser um grande músico, de ser um grande compositor, né? Umas músicas bonitas, abertas. Poxa, lindas, cara. Tem uma que a gente toca com a Fabiola, que Deixa, né? Deixa, pô, aquela música é linda, maravilhosa. Linda, só a melodia dela já é linda. E o que eu acho curioso do Baden é que ele é capaz de ser um músico altamente virtuoso e fazer, por exemplo, o Samba da Bênção que tem 2 acordes, né? 4 se você quiser enfeitar. Sim, mas com 2 acordes rola, né? Pois é, a melodia é super bonita, a letra é super bacana do Vinícius também. Então, os alunos agradecem, né? Os alunos agradecem a Os música. alunos que gostam de bossa nova, que na primeira aula querem aprender uma música, é Samba da Bênção sempre. Samba da Bênção sempre, né? Ele ré com lá aqui. Isso. E, pô, vamos tocar uma do Baden então? Vamos tocar. Homenagem ao Baden Powell, homenagem ao Zumbi. Meu Zumbi? Né? Vamos entrar na corda? Tá, fica lá que eu fico aqui. Então vamos lá.
assim, né? Ensaiado, direitinho. Jam, né, cara? Jam Session. Jam Session. Jam Session é um negócio que não tem mais, né, cara? Até tem surgido algumas por aí, cara. Tem surgido umas Jam Session por aí. Mas também a gente reclamou a beça uma época, né? Porque não rolava Jam Session. Sim, com certeza. Teve uma época, na verdade, tinha um estúdio que promovia Jam Session toda segunda-feira à noite. Só que a galera só tocava rock. Aí eu ia lá no início e só rolava rock. Jam Session assim, de jazz, de improvisação, de solo, realmente tem poucas por aí, cara. A gente fez uma participação uma vez lá no lançamento do CD do Roberto Steffenson, lá no Santo Cenário. Foi uma Jam Session aquele dia, né? E ele tem convidado para umas outras. Ele é um cara que tá promovendo, tá movimentando, então acho bacana, né? Tem aquela jam também no Clube Municipal. Não, ABB. ABB. Do... Ali no Clube Municipal? Não, é ali perto do Clube Municipal, não é da Globo, mas é na ABB. Que é do... Sobral? Do Sobral, batera. Outro dia eu tava falando com o João Mário Macedo, que é baixista, não sei se você conhece ele. Tocou na Rio Jazz, toca na Rio Jazz. Toca com o MPB4, é um cara da pesada. Tinha uma banda chamada Os Crônicos. João Mário Macedo, conhecido mundialmente como Aldol. Por que será? O João tava falando sobre Jam Session. Falei, pô, João, o Jam Session. Falei, pô, tem umas aí. Aí ele falou de umas outras também que eu não conhecia. Mas aí fiquei até animado, né? Naquela época, uns anos atrás a gente falava sobre isso que não tinha e parece que tá começando a rolar, brotando, né? Essa lá na ABB é segunda-feira. E aí o Roberto tava fazendo umas terças também. Acho que essa terça foi a última. Na Lapa, né? Isso. Mas é importante, né, fortalecer o movimento, né, que a gente conhece novos músicos e a gente também se expõe lá, de repente, né, alguém chama para tocar algum outro trabalho. E fora o prazer de estar ali dividindo o palco com amigos, né, tocando um clima descontraído, né, de jam session. Então eu acho que é isso, cara. Isso é importante. Tiago, eu sou seu fã desde antes de você, a gente se profissionalizar. Queria saber o seguinte, fala pro pessoal, nossos web espectadores, o camarada quer ter aula com você, quer tocar assim, igual você está tocando, bonito a beça. Como é que o cara faz, assim, para quem que ele liga, qual é o telefone do seu agente, qual é o site que ele acessa do seu empresário, como é que funciona isso aí? Fala pra galera aí. Bom, meu site é www.tiagogomes.com.br. Então, www.tiagogomes.com.br. Lá tem meu e-mail, meu telefone também, pode falar diretamente comigo. Tem agenda de shows. Fotos lindíssimas. Fotos, tem vídeos de eu tocando, tem vídeos de meus alunos também tocando. Quem quiser ter aula de violão, guitarra ou contrabaixo pode entrar em contato comigo e acessar lá os vídeos, ver. Eu sempre promovo a apresentação com os alunos, acho importante eles tocarem, né? Então eu monto umas bandas, no final do ano a gente faz uns shows, tem vídeos dessas apresentações de anos anteriores lá no site, tem fotos, agenda e tem o serviço lá que eu faço, contatos. Boa, boa, tudo aqui. Pode entrar em contato que a gente está sempre respondendo os e-mails, atendendo os telefones, agora com um 9 na frente, né? Não pode esquecer, senão aquele cara chato fala, né? Sua ligação será completada, mas da próxima vez coloca um 9, senão vou te deixar na mão. Hoje em dia tem uns aplicativos que resolvem um pouco isso. Vamos tocar a saideira? Vamos lá. Gente, foi um prazer enorme estar aqui hoje, fazendo papo de música. A gente atrasou um pouquinho hoje porque a gente teve uns problemas técnicos, atrasamos também em relação às semanas, né? A gente já teve que pular, porque eu tive um show no Acre, e eu tive que ir muito antes, porque para chegar no Acre... Voltar a pé. E levou 2 semanas. 2 semanas para chegar, então... Uma para ir, uma para voltar, né? Então por isso que a gente pulou uma semana. Foi rápido, cara. Daqui eu Acre uma semana, pé, fazendo as contas aqui, eu acho que... Por isso que eu tô com esse corpinho, cara. Eu tô emagrecendo, tô ficando um cara super bonitão. Queria agradecer profundamente aqui aos meus amigos, Arthur Moreno, o técnico de som mais sexy da Grande Tijuca, né? Queria agradecer a Dominique Biniu, nosso El Director, a Rio Web TV, por nos permitir ter esse espaço. Queria agradecer também ao Estúdio Dharma, que faz o suporte de áudio dos programas da Rio Web TV.
Queria agradecer a DTS Telecom, também pelo apoio. Queria agradecer ao Thiago Gomes por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Então vamos tocar um troço bem manjado para ficar fácil. Vamos. Faz aquela introzinha? Faz. Vamos lá. E... Não esqueçam também de assistir os outros programas da Rio Web TV. Né? Tem o programa da Ana Monteiro, tem os Tesouras Voadoras, tem o programa do nosso El Director e muitas outras coisas estão vindo por aí. Acompanhe a nossa programação do nosso canal. Muito obrigado. Valeu.